Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Jaqueline e na aula de hoje nós vamos falar sobre pontuação. Vamos conhecer alguns sinais de pontuação, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Pontuação é o ponto, é a vírgula, é o ponto de interrogação, ponto de exclamação, são as reticências e outros que a gente ainda vai ver. Vamos ler esse texto. Se o Romeu soubesse o valor que tem a Julieta, andaria correndo à sua procura. Nesta aula nós vamos estudar o uso de alguns sinais de pontuação. Que falta faz uma simples vírgula nesse caso? Aqui, vamos ver. Se o Romeu soubesse o valor que tem a Julieta, andaria correndo à sua procura. Vamos ver se dá para modificar? Na primeira situação, vejamos. Se o Romeu soubesse o valor que tem, a Julieta andaria correndo à sua procura. Então, neste primeiro caso, o Romeu precisa se valorizar para a Julieta correr atrás dele. Vamos ver o segundo caso. Se o Romeu soubesse o valor que tem a Julieta, andaria correndo à sua procura. No segundo caso, o Romeu precisa valorizar a Julieta e correr atrás da Julieta. Então, no primeiro, quem corre atrás é a Julieta. No segundo, quem corre atrás é o Romeu. Professora, mas você não mudou nenhuma palavra. Não foi mudado palavra. Foi mudado nada. A única coisa que foi alterado foi a posição da vírgula. No primeiro caso, a vírgula estava antes de Julieta. No segundo caso, a vírgula estava depois de Julieta. Então, no primeiro caso ficou, se o Romeu soubesse o valor que tem, vírgula, daí que tem quem? Que o próprio Romeu tem. Porque o verbo aqui ficaria atribuído a Romeu. Entendem? Porque quando eu separo com vírgula, eu separei esse verbo aqui para esse sujeito, tá? Se o Romeu soubesse o valor que tem, vírgula, a Julieta andaria correndo à sua procura. Então, se o Romeu se valorizasse, Julieta correria atrás dele. Agora, na segunda situação, se o Romeu soubesse o valor que tem a Julieta, neste caso aqui, a Julieta é o objeto deste verbo. Por isso não é separado, e aí quem passou a ter o valor foi a Julieta e não o Romeu. Por isso que se alterou. Então aqui não mudou nenhuma palavra. O que mudou? Somente a posição da vírgula. Só que mudando a posição da vírgula, a gente também mudou a valência do verbo. A gente mudou a palavra a qual o verbo se relaciona. Fazendo isso, a pessoa que era alvo daquele verbo ali também mudou. Qual a diferença de sentido produzido na decorrência do uso da vírgula? Nesse caso aqui mudou tudo. No primeiro caso, eu tenho o Romeu se valorizando e aí a Julieta, percebendo que ele se valorizava, correu atrás dele, certo? No segundo caso, a gente percebe que o Romeu precisa valorizar a Julieta e aí correr atrás dela. São duas orações, duas acepções completamente diferentes. E elas se modificaram somente pela posição da vírgula. Isso aconteceu porque uma vírgula foi mudada de lugar. Por conta do lugar da vírgula, o verbo se atribuiu a pessoas distintas e por conta disso mudou completamente o sentido da oração, tá? Não compre de mim. Qual a diferença de sentido produzido em decorrência da vírgula? Vamos ver. Não, compre de mim. Não compre de mim. No primeiro caso, o não, vírgula, compre de mim, primeiro ele diz, ó, você vai comprar em outro lugar? Não, compre aqui de mim. Então ele está afirmando que é para sim comprar de mim. No segundo caso ele diz, não compre de mim. Não é para comprar aqui. Calma, vai entender. No primeiro caso, é como se ele estivesse falando uma outra coisa com outra pessoa, por isso que separou o não. Ele diz, ó, não compra do outro, compre de mim. Então, no primeiro caso, é para comprar ou não? Sim, é para comprar. E no segundo caso? Não, não é para comprar. Percebem isso? A vírgula aqui no primeiro caso diz que sim, que é para comprar de mim. E no segundo caso, diz que não é para comprar de mim. Dúvidas sobre a pontuação sempre aparecem em algum momento de nossa vida. A pontuação pode, inclusive, estragar um negócio. Como aqui, ó. Não, vírgula, compre de mim. A pessoa vai entender que é para comprar. Mas não compre de mim, entende que não é para comprar. No entanto, essa aqui é uma brincadeira, né, gente? Porque quando você vai fazer uma placa de vende, de vender qualquer coisa, o ideal é que você não coloque a palavra não, né?
Inclusive, uma dica aí de publicidade para vocês, que eu não sou publicitária, mas eu posso te dar essa dica. Evite palavras negativas quando você quer vender alguma coisa. Isso também serve para quando você quer conseguir algo de alguém. Evite usar palavra negativa. Não sente aí. Você pode dizer, você pode sentar em outro lugar, por favor? Né? Então, ao invés de dizer, de colocar um não numa propaganda, jamais coloque não numa propaganda. Não use tal coisa. Ao invés de dizer não use tal coisa, coloque use esta coisa. Né? A palavra não ou palavras negativas afastam as pessoas, faz com que as pessoas deixem de olhar ou trava a pessoa na hora de escutar. Então, o ideal é que você deixe de usar palavras negativas quando você quer conseguir algo de alguém. Você quer convencer alguém de alguma coisa? Usa palavras positivas, tá? Eu poderia ter dito não use palavras negativas, mas ao invés disso eu disse use palavras positivas. Quando você usa palavras positivas, você chama a atenção para o lado positivo e isso libera um pouco a percepção da pessoa, tá? Qual a diferença de sentido produzida em decorrência do uso da vírgula? Nesse caso dessa brincadeira aqui, no primeiro ele disse que é para comprar e no segundo ele disse que não é para comprar, tá bom? Sinais de pontuação. Nós temos aqui o travessão, nós temos o reticências, não é 3 pontinhos, tá, gente? É reticência. Isso aqui não é tracinho, é o travessão. Tem um outro traço que é um pouco menor que esse, que é o hífen, que nós já vimos em outras aulas. Nós temos aqui também a exclamação, 2 pontos e interrogação. Temos também ponto, que pode ser ponto final ou abreviação. Temos o ponto e vírgula, que não apareceu aqui. Temos as aspas. Temos, deixa eu lembrar, outro. Já lembro outros e vou falando para vocês. Ponto de exclamação. Ele é empregado para marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa, que normalmente exprime ou admiração, surpresa, assombro ou indignação. Então, repetindo. Admiração, surpresa, assombro, indignação, tá? Vamos à luta! Então, aqui ele está chamando para ir à luta, né? Então, ele está mostrando ali uma indignação, sei lá, chamando as pessoas. Que belo quadro! Ele está admirado, né? Uau! Está admirado também. Olha ali, o se liga, que é a figurinha que está ali. Tá para chamar a atenção, né? É uma exclamação também. O sinal de exclamação é utilizado para expressar diferentes sentimentos, sensações, emoções, nos textos como euforia, lamento e admiração. Indique o que esse sinal ajuda a expressar em cada caso. Letra A. Nunca conseguirei terminar esse livro. Ele indica euforia, lamento ou admiração. Viva, consegui terminar o livro. Euforia, lamento ou admiração. Nossa, que livro maravilhoso. É euforia, lamento ou admiração. Escreve lá no teu caderno e já já eu volto.
E aí, conseguiu responder? Vamos ver aqui? Então, no primeiro, nunca conseguirei terminar esse livro. É um lamento. Ah, infelizmente não vou terminar esse livro. Euforia. Viva! Consegui terminar o livro. E no outro, nossa, que livro maravilhoso. É uma admiração. Então, aqui, ele está dizendo o que significa o ponto de exclamação. Que ele é empregado para marcar o fim de qualquer enunciado, com entonação exclamativa, que normalmente exprime admiração, surpresa, assombro, indignação. Vou pedir para você copiar lá no teu caderno e já já eu volto.
Conseguiram anotar, pessoal? Vamos para a próxima agora? Os 2 pontos. Anuncia uma citação. Lembrando uma situação de Paulo Freire, 2 pontos. O diálogo cria a base para a colaboração. Indica um esclarecimento. O time conseguiu seu maior desejo, 2 pontos. Campeonato estadual. Anuncia a fala de uma personagem. As últimas palavras do moço pareciam interessar deveras o negociante, porque este, logo que as ouviu, passou a considerá-lo da cabeça aos pés e exclamou depois, 2 pontos. Ora, espere, reticências. O Senhor é o Amâncio, exclamação. Então, o 2 pontos, ele é utilizado quando eu vou anunciar algo que vem depois. Então, só te digo isso, 2 pontos, que você estude. O 2 pontos vai vir quando você faz uma espécie de anúncio do que vai vir a seguir. Então, eu vou falar isso, eu só te digo isso, 2 pontos. Aí você declara aquilo que você queria. Travessão. No discurso direto, ele indica a fala de uma personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Quando você irá me visitar? Logo depois da vacina, minha filha. O que é o discurso direto? Discurso direto é quando o personagem fala diretamente. Vou dar um exemplo para você. Eram 11 horas, o menino entrou e perguntou à mãe, 2 pontos. Parágrafo, travessão. Mamãe, que hora fica pronto o almoço? Então, deu 2 pontos, nova linha, parágrafo, travessão, e aí vem a fala do menino. Esse discurso é direto porque eu dei voz ao menino. Agora eu vou dar outro exemplo. Eram 11 horas, o menino entrou na sala e perguntou à mãe que horas seria o almoço. Vocês viram que aí eu não dei voz para o menino. Eu introduzi um discurso indireto. Eu não falei 2 pontos, travessão, nada, porque eu já coloquei na minha própria fala o que o menino disse. Tá? Então esse que é o discurso indireto. O discurso direto é aquele que eu dou voz à personagem. E esse em que a personagem tem voz, ele é usado com travessão. Tá bom? Os travessões também são utilizados substituindo as vírgulas para intercalar trechos em que se pretende dar ênfase ou fazer um comentário. Os Estados Unidos e a China, travessão. Os maiores poluidores do planeta, travessão. Não são signatários dos principais tratados de preservação ambiental. Então, ele substitui vírgula para dar ênfase num trecho grande, tá? Ponto de interrogação. Esse vocês sabem usar muito bem. Pobres não leem livros, ou não querem que pobres leiam livros, porque leitura é conhecimento, e conhecimento é poder. Então aqui ela tem interrogação. Interrogação, interrogação, depois reticências. O que é uma pergunta direta? Ponto de interrogação indica uma pergunta direta, ainda que não exista resposta. Sempre que eu tiver uma pergunta, eu vou utilizar o ponto de interrogação. Em língua portuguesa, a gente só usa o ponto de interrogação. Em língua espanhola, por exemplo, no início da pergunta tem um ponto de interrogação virado do contrário. Em inglês, a gente utiliza o verbo auxiliar no começo da oração, mas em português não. A gente só sabe o que é uma pergunta quando a gente vê o ponto de interrogação no final. Por isso, uma dica que eu te dou quando você estiver lendo em voz alta passa o olho rapidinho para ver se aquele trecho que você vai ler em voz alta não tem uma interrogação, para você não ter que voltar e ler tudo de novo e não passar vergonha, porque uma interrogação, a entonação da interrogação muda completamente, né, o sentido. Em perguntas indiretas, não é usado o ponto de interrogação. Meu amigo perguntou por que gosto de contar sílabas poéticas. Quando eu digo meu amigo perguntou, é uma pergunta, mas não tem a interrogação, porque é uma pergunta indireta. As frases interrogativas indiretas supõem indagação, mas não começam com palavra interrogativa, por isso terminam com ponto final, tá? Quais são palavras interrogativas? Quando, onde, por quê, quanto, tá? Como no caso aqui, não tinha uma palavra interrogativa, mas a gente supõe a interrogação, tá? Reticências, repito, não é 3 pontinhos. O nome é reticências. Marca uma suspensão da frase
devido muitas vezes elementos da natureza emocional e são empregadas para indicar continuação de uma ação ou fato. Elas saíram correndo. O avião foi subindo, subindo. Então, na primeira, indica que elas foram correndo. O avião foi subindo, tá? Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Em relação ao futuro, às vezes fico pensando, será que voltaremos a ser felizes? Para representar na escrita hesitações comuns da língua falada. Não sei se vou, pois acho que não quero. Atividade mão na massa. Vamos colocar em prática o nosso conhecimento? Você vai acessar o link do WordWall aqui, vai clicar no botão de começar e vai iniciar o jogo. Acessa lá o link e já já eu volto com vocês. Conseguiu acessar? Espero que sim. Então, nessa aula, nós aprendemos mais sobre os sinais de pontuação, como travessão, 2 pontos, reticências, ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!